ela tem o mesmo rosto, a mesma voz, mas eu sei que ela não é minha mãe. Foi o que disse David, de 23 anos, logo após acordar de um acidente de carro. Ele reconhecia perfeitamente a mulher à sua frente, mas com convicção assustadora, afirmava: ela é uma impostora. O caso de David foi estudado pelo neurocientista V.S. Ramachandran. Após um traumatismo craniano, David desenvolveu um distúrbio raro. Sempre que via sua mãe, acreditava que ela havia sido substituída por uma cópia idêntica. Porém, curiosamente, quando falava com ela por telefone, esse delírio desaparecia. Ele dizia: ela só me liga. A verdadeira, aquela que veio me visitar, é outra pessoa. Esse fenômeno tem nome: Síndrome de Capgras. É um delírio onde alguém acredita que pessoas próximas foram substituídas por impostores perfeitos. E para entender o que aconteceu com David, precisamos compreender como nosso cérebro reconhece pessoas queridas. Quando você vê o rosto de alguém, uma parte do cérebro chamada giro fusiforme o identifica visualmente, ao mesmo tempo que essa informação é enviada ao sistema límbico, onde é gerada a resposta emocional, o calor de ver quem você ama. No caso de David, o acidente danificou a conexão entre conhecimento visual e a resposta emocional. Então, ele via o rosto da mãe, sabia que era ela, mas não sentia nada. E o cérebro, tentando explicar essa contradição, cria um delírio. Não é minha mãe, é uma cópia. Esse tipo de explicação inconsciente é que o Freud já propunha em suas teorias sobre delírios, uma tentativa do ego de restaurar a coerência psíquica. Com a base neuropsicológica, podemos ver que Ramachandran e colegas testaram David com estímulos visuais e emocionais. Descobriram que, ao ver a mãe, seus batimentos cardíacos não mudavam, sinal de ausência de reação emocional. Mas quando ouvia o telefone, a resposta emocional voltava. Isso confirma que o problema não era no amor, era na rota da emoção visual. Esse tipo de delírio também é comum em esquizofrenia paranoide, Alzheimer e outras demências, lesões cerebrais, epilepsia do lobo temporal. Existem alguns outros casos breves também. Em outro caso, documentado no Journal of Neurology, uma senhora com Alzheimer dizia: meu marido foi sequestrado. Esse que está aqui é outro. Ela chegou a chamar a polícia. E a síndrome de Capgras pode gerar angústia, desconfiança e até rupturas familiares graves. O delírio como estratégia. O delírio é uma tentativa do cérebro de preencher uma lacuna emocional inexplicável. É como se o cérebro dissesse: eu não sinto que é minha mãe, então não pode ser ela. É uma forma de lidar com um mundo que, de repente, não faz mais sentido. E isso é o que torna esse transtorno tão humano e tão doloroso. David passou meses acreditando que sua mãe era uma impostora. Com o tempo e muita terapia, a conexão emocional foi parcialmente restaurada. Mas o trauma permanece. A síndrome de Capgras nos mostra como a percepção da realidade não é apenas uma questão de ver, mas de sentir. Isso significa que todo o seu mundo e conexões partem única e exclusivamente da maneira de como você interpreta esses sinais lançados a você. A maneira como as outras pessoas podem ver o mundo pode ser completamente diferente, e você nunca vai conseguir saber como elas realmente veem o mundo delas. O amor, o conhecimento, o eu te conheço, tudo isso depende de circuitos frágeis, invisíveis e preciosos. E quando eles falham, até quem você mais ama pode se tornar um estranho. E essa afirmação nos leva a uma pergunta inquietante. Quem somos nós sem as nossas emoções? Se a lógica do cérebro diz, sim, é minha mãe, mas o coração sente, então onde está a verdade? A síndrome de Capgras revela uma fissura profunda na experiência humana. Ela mostra que reconhecer alguém não é apenas um ato racional, é, sobretudo, um ato afetivo. Sem emoção, o reconhecimento perde a alma, perde a sua fundamentação.
É como ver um retrato perfeito, sem lembrar do cheiro, da voz, da história por trás do olhar. A realidade é afeto e memória. A mente constrói a realidade com base em suas associações. Um rosto, mais uma memória, mais uma emoção. No caso de David, a memória e o rosto estavam lá, mas a emoção, o elo invisível que faz tudo fazer sentido, havia desaparecido. Sem esse elo, sua mente se preencheu a ausência com algo mais forte do que a razão, o medo. E como sabemos, o medo é muito criativo. Ele cria impostores, cria conspirações, cria narrativas que nos protegem da dor do mundo que não entendemos mais. Capgras, então, não é um erro do cérebro. É um grito silencioso de uma mente tentando se reorganizar, mesmo que às custas da verdade. Mas como isso implica na vida e na sociedade em que essa pessoa está inserida? Imagine por um instante, conviver com alguém que você ama, e essa pessoa olhar para você como se fosse um estranho. A dor de quem sofre o delírio é profunda, mas a dor de quem é rejeitado por esse delírio também é. As famílias podem até se romper, e relações podem se desfazer, e muitas vezes o diagnóstico vem tarde demais. Por isso, é bem importante compreender esses fenômenos, e não é apenas um interesse científico, é um ato de empatia. Sobre o David, ele melhorou, mas ele nunca mais conseguiu ver a mãe da mesma forma. Porque quando algo dentro de nós se quebra, mesmo que cole, algumas rachaduras continuam visíveis. E a síndrome de Capgras nos lembra que somos frágeis e que amar depende de circuitos tão sutis que basta 1 milímetro fora do lugar para que o mundo virar um teatro de impostores. Mas isso também nos lembra de algo essencial, que o amor não vive só no coração, ele vive nas conexões, entre neurônios, entre pessoas, entre o que se vê e entre o que se sente. Esse vídeo foi sobre Minha Mãe Foi Substituída, o caso real da síndrome de Capgras. Mergulhamos nas falhas mais misteriosas da mente humana. E se você gostou, curta, compartilhe e siga para mais histórias que desafiam a lógica e revelam a alma. Até o próximo caso. Você também pode conferir os outros vídeos, principalmente sobre psicologia do terror e Alzheimer, que estão aparecendo aqui na tela. É só entrar no canal e assistir. Deixe seu like, se inscreva. Isso ajuda muito a continuar. Só tocar nos botõezinhos aqui embaixo. Um bom dia, tarde e uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.